Imagine um homem que conquistou tudo: fama, dinheiro, mansão e o respeito de milhões de fãs. Agora imagine esse mesmo homem, completamente quebrado por dentro, sem saber que, enquanto brindava o próprio sucesso, alguém dentro da própria casa drenava sua vida há 14 anos. Mas esta história não começa com traição. Começa com uma mentira tão perfeita que destruiu, silenciosamente, a carreira dele, a família e quem ele acreditava ser. Nas próximas horas, Roberto Marques, o ex-ídolo do Flamengo, o campeão, o homem que o Brasil inteiro conhecia como Beto Mengão, iria descobrir algo que nenhum ser humano está preparado para ouvir. Que a pessoa que dormia ao lado dele todos os dias estava roubando mais do que dinheiro, estava roubando sua identidade. E ele não iria enfrentar tudo isso sozinho, porque alguém do passado, alguém que ele nunca deveria ter deixado ir, estava prestes a bater à sua porta, trazendo provas, segredos e uma revelação que mudaria absolutamente tudo. Respira fundo, porque a partir de agora, nada do que você acha que sabe sobre a história desse homem é verdade. Março de 2022. Mansão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Roberto Marques, 55 anos, estava sentado sozinho na varanda. O mar brilhava ao longe sob o sol do meio-dia. A casa tinha 4 suítes. Piscina infinita com borda que parecia derreter no horizonte. Vista panorâmica da praia. Tudo parecia perfeito aos olhos de qualquer visitante. Mas alguma coisa estava profundamente, irrevogavelmente errada. Ele segurava um copo de uísque, meio-dia de uma sexta-feira, e já estava na segunda dose. O cabelo grisalho nas têmporas contrastava com a pele ainda bronzeada de quem passava horas ao sol. A barriga empurrava contra a camisa polo vermelha. Vermelha como a camisa do Flamengo, que vestira por 15 anos de carreira. As mãos grandes que um dia seguraram troféus, que marcaram 287 gols em 512 jogos, agora tremiam levemente ao segurar o copo de cristal. Roberto olhava para o horizonte e sentia um vazio que não conseguia nomear. Um buraco negro no centro do peito que crescia a cada dia. Nos últimos 6 meses, Sílvia estava diferente, mais fria que o normal, mais distante, saía sem dar explicações que fizessem sentido. Voltava tarde, cheirando a perfume caro demais até para ela. Atendia ligações trancada no banheiro com a torneira aberta, mas ele escolhia não ver. Escolhia acreditar nas mentiras que ela contava com tanta facilidade. Escolhia confiar, porque a alternativa era enfrentar uma verdade que poderia destruir tudo. Dentro da mansão, na sala de estar decorada por um designer italiano que cobrou R$80 mil só pelo projeto, Sílvia Lins Marques organizava uma festa. 50 anos de idade, cabelos loiros impecáveis cortados em um salão de Ipanema que custava R$1.500 a sessão. Unhas vermelhas feitas ontem. Roupas de grife italiana que ela comprava em viagens que Roberto pagava sem questionar. Ela contratara uma orquestra de câmara de 12 músicos para celebrar 24 anos de casamento. 50 convidados da alta sociedade carioca. Menu elaborado por um chefe francês. 3 opções de entrada. 2 pratos principais. Sobremesa assinada. Vinho importado de uma vinícola específica da Borgonha. Tudo perfeito, tudo calculado, tudo caro. Roberto entrou na sala carregando um violão velho. O instrumento tinha mais de 30 anos. A madeira estava gasta pelo tempo e pelo toque. As cordas precisavam ser trocadas havia meses. Havia uma rachadura pequena na lateral que ele consertara com cola quando tinha 22 anos. Era a única coisa da época da Vila Isabel que ele ainda guardava. Tudo mais havia sido descartado. As roupas simples, os móveis baratos, os amigos humildes,
tudo jogado fora quando Sílvia entrou em sua vida e decidiu transformá-lo em algo apresentável para a sociedade dela. Mas o violão, ela nunca conseguiu fazer ele jogar fora. Roberto começou a afinar o instrumento. Os dedos encontravam as cordas com a memória muscular de décadas. Ele pensava em tocar algo especial para Sílvia durante a festa. Uma música que escrevera 28 anos atrás. Algo que ela nunca havia ouvido porque ele nunca tivera coragem de mostrar. Porque Sílvia deixava muito claro o que achava da música dele. Ela virou-se ao ouvir o som do violão sendo afinado. Viu o marido ali parado com aquele instrumento velho e surrado. Seus olhos se estreitaram. Aquela expressão que Roberto conhecia bem, uma mistura de nojo e impaciência, como se ela estivesse olhando para algo sujo que precisava ser limpo. Sílvia disse com voz gelada, controlada, que ele precisava guardar aquela coisa imediatamente. Que hoje teriam música de verdade, música clássica, ópera italiana, quarteto de cordas. Não aquele barulho brega, aquele lixo de subúrbio que ele insistia em chamar de samba. As palavras saíram de sua boca perfeitamente maquiada, como pequenas facas afiadas, precisas, cruéis, ditas na frente de duas funcionárias da empresa de eventos que fingiam não estar ouvindo. Roberto sentiu algo quebrar dentro do peito. Não era a primeira vez, não seria a última, mas cada vez doía como se fosse nova. Um pequeno estilhaço de dignidade se soltando. Mais um pedaço de quem ele realmente era, sendo arrancado. Ele olhou para o violão, depois para a esposa, depois para o chão de mármore italiano que custara R$ 120.000 para instalar. Naquele momento exato, Beatriz entrou na sala. Bia tinha 18 anos, a filha mais nova do casal, cabelos cacheados escuros como os do pai. Olhos castanhos que carregavam a mesma tristeza profunda que Roberto via no espelho todas as manhãs. Bia viu o pai com o violão. Viu a mãe com aquela expressão de desprezo que usava sempre que Roberto tentava mostrar qualquer coisa que viesse do seu passado, da sua origem, da sua verdadeira essência. Ela sentiu a tensão no ar como eletricidade estática antes de uma tempestade. Bia disse que queria ouvir o pai tocar, que sempre quis ouvir, que sabia que ele tocava lindo mesmo nunca tendo visto ele tocar na vida, que tinha certeza que era talentoso porque ela via a forma como ele olhava para aquele violão, como se fosse algo sagrado. Sílvia virou-se para a filha. A expressão mudou de nojo para fúria fria. Disse que Beatriz não devia incentivar aquelas coisas bregas do pai, que ela estava se tornando problemática demais, que continuava insistindo em gostar de samba, de música de pobre, de coisas que não eram adequadas para uma garota da posição social deles. Beatriz sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Não pela primeira vez, não pela última. A mãe falava com ela daquele jeito havia anos, desde que tinha 12 anos e descobriu que amava samba, que sentia algo profundo e verdadeiro quando ouvia aquelas melodias que a mãe chamava de barulho de favelado. Roberto guardou o violão no armário do corredor. Fechou a porta devagar, caminhou até a varanda e se serviu mais uísque. Bia correu para o quarto, trancou a porta, pegou o tablet velho que guardava debaixo do colchão, o tablet que ninguém sabia que ela ainda tinha. Abriu a pasta de arquivos escondida. Dentro havia centenas de arquivos de áudio, gravações antigas. Algumas tinham 10 anos, algumas tinham mais. Gravações da mãe falando ao telefone, rindo, falando coisas que uma esposa não deveria falar, falando sobre dinheiro que desaparecia, sobre um homem chamado Marcelo, sobre planos, sobre quanto tempo ainda faltava até tudo estar pronto. Bia tinha 8 anos quando gravou a primeira. Não entendia na época. Achava que era só conversa de adultos. Mas continuou gravando. Por 10 anos. Como uma colecionadora compulsiva de provas de algo que seu cérebro de criança sabia que um dia seria importante. Ela olhou para as gravações.
depois para a porta do quarto, depois para a foto do pai na parede. O pai usando a camisa do Flamengo, sorrindo, quando ainda sabia sorrir de verdade. Bia tomou uma decisão naquele momento, uma decisão que mudaria tudo. Mas ainda não era hora de agir. Ainda não. Roberto voltou para a sala. Encontrou um envelope em cima da mesa de centro. Envelope branco. Seu nome escrito à mão. Letra que ele não reconhecia. Abriu. Dentro havia uma foto, tirada 3 dias atrás. Sílvia entrando em um hotel no Leblon, acompanhada de um homem, Marcelo Santos, o empresário que cuidava dos investimentos de Roberto havia 6 anos. No verso da foto, uma única frase escrita à caneta azul. Ela está roubando você há 14 anos. Eu posso provar. Roberto sentou-se. As mãos tremiam tanto que ele quase deixou a foto cair. O coração batia tão forte que ele ouvia o próprio sangue pulsando nos ouvidos. O mundo girava levemente, ou talvez fosse só a 3ª dose de uísque. Ele olhou para Sílvia do outro lado da sala. Ela ria ao telefone, organizando detalhes da festa. Linda, elegante, perfeita. Uma mentira ambulante em um corpo de 50 anos mantido por R$120 mil em procedimentos estéticos por ano. Roberto guardou a foto no bolso. Não disse nada. Não ainda. Mas algo havia mudado. Uma porta se abrira. E do outro lado dessa porta havia uma verdade que ele não tinha certeza se queria ver, mas que não conseguiria mais ignorar. Segunda-feira, 5 de abril de 2022. 2 semanas depois do envelope misterioso. A campainha da mansão tocou às 9 da manhã. Sílvia estava em uma consulta no dermatologista, tratamento a laser que custava R$3.500 por sessão. Roberto abriu a porta. Uma mulher estava parada ali, 48 anos, altura média, cabelos castanhos presos em um coque simples, roupa discreta, bolsa velha, olhos que pareciam carregar histórias demais. Ela disse seu nome, Clara. Clara Mendes. Roberto ficou parado, imóvel, como se tivesse visto um fantasma, porque de certa forma havia visto. Clara Mendes. A mulher que ele amara 26 anos atrás, a mulher com quem quase casou, a mulher que conhecia todos os seus segredos, incluindo os que ele guardava há 30 anos. Ela explicou que estava precisando de trabalho, que tinha experiência como governanta, que soube através de uma amiga que eles estavam procurando alguém para ajudar em casa, que seria grata pela oportunidade. As palavras saíam da boca dela de forma mecânica, ensaiada, mas havia algo nos olhos, algo que dizia que aquilo não era sobre trabalho, que havia um motivo muito maior para ela estar ali. Roberto a contratou na hora. Não pensou 2 vezes. Talvez fosse o uísque que bebia desde cedo. Talvez fosse a solidão esmagadora. Talvez fosse o fato de que Clara era a única pessoa no mundo que sabia quem ele realmente era antes de virar Roberto Marques, o jogador milionário. Clara começou a trabalhar no dia seguinte. Limpava, cozinhava, organizava. Mas Roberto percebia que ela observava tudo, cada detalhe, cada movimento de Sílvia, cada papel deixado sobre a mesa, cada ligação atendida em voz baixa. Uma semana depois, numa tarde de quarta-feira, Roberto estava na biblioteca, a única parte da casa que ele gostava de verdade. Livros antigos nas prateleiras, a maioria nunca lida por Sílvia, comprados apenas para impressionar visitantes. Clara entrou carregando café. Fechou a porta atrás de si. Sentou-se na poltrona em frente a ele, sem ser convidada. Um gesto que nenhuma empregada faria. Mas Clara nunca foi apenas uma empregada. Ela perguntou se ele ainda tocava, se ainda compunha, se ainda escrevia aquelas músicas lindas que costumava escrever na Vila Isabel. Quando tinha 22 anos, quando ela tinha 20, quando eram apenas 2 jovens apaixonados que sonhavam com uma vida simples. Roberto ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Havia tanto tempo desde que alguém falava sobre aquilo. Sobre a parte dele que Sílvia enterrou viva. Clara continuou. Disse que nunca se esqueceu.
que durante todos esses anos guardou as músicas que ele compôs, partituras escritas à mão, letras rabiscadas em guardanapos de bar, gravações em fita cassete, que quando viu ele na TV anos atrás, marcando aquele gol histórico, sentiu orgulho, mas também tristeza, porque sabia que o homem que estava ali, erguendo troféus, não era o mesmo homem que ela conhecera. Era uma versão editada, polida, domesticada. Roberto sentiu lágrimas queimarem os olhos. Não chorava havia 20 anos. Homens da idade dele, da posição dele, não choravam. Sílvia havia deixado isso muito claro. Ele perguntou por que Clara estava realmente ali. Qual era o jogo? O que ela queria? Porque ninguém reaparece depois de 26 anos sem um motivo. Clara abriu a bolsa. Tirou uma pasta de couro surrada. Colocou sobre a mesa. Disse que estava ali porque Roberto merecia saber a verdade. Porque merecia justiça. Porque merecia sua vida de volta. Dentro da pasta havia documentos, extratos bancários, transferências, contratos, empresas fantasma. Uma teia complexa de desvio de dinheiro que vinha acontecendo desde 2008. 14 anos de roubo sistemático. 8.200.000 desviados. Clara explicou que era contadora. Sempre foi. Que depois que Roberto partiu, ela terminou a faculdade. Trabalhou 20 anos em auditoria. Ficou boa no que fazia. Muito boa. Que 6 meses atrás, uma amiga que trabalhava no banco mencionou algo estranho. Movimentações suspeitas em contas ligadas a Roberto Marques, que decidiu investigar por curiosidade, ou talvez por amor não correspondido que nunca morreu completamente, que descobriu tudo, cada centavo, cada transferência, cada mentira. Roberto olhou para os documentos, depois para Clara, depois para as próprias mãos que tremiam segurando papéis que provavam que sua vida inteira era uma mentira. Clara olhou para o canto da biblioteca. Um violão velho encostado na parede, coberto de poeira, cordas enferrujadas. Ela disse baixinho que era o mesmo violão, o que ele tocava para ela na Vila Isabel, que era impossível esquecer aquele som, aquela voz que ele tinha quando cantava, uma voz completamente diferente da voz falada, mais grave, mais profunda, com um vibrato natural que fazia o ar parecer mais denso. Roberto não respondeu, não precisava. Ambos sabiam que aquele violão era mais do que um instrumento. Era um portal para quem ele realmente era. Um portal que Sílvia trancara havia 24 anos. Roberto pegou os documentos. Leu página por página. Cada número era uma facada. Cada data era uma traição confirmada. Cada assinatura forjada era um pedaço de confiança explodindo em cinzas. Ele perguntou como. Como foi possível ele não perceber? Como foi possível ser tão cego, tão idiota, tão completamente e pateticamente manipulado? Clara pegou a mão dele. Era a primeira vez que se tocavam em 26 anos. A pele dela estava mais áspera, marcada pelo tempo, mas o toque era o mesmo, firme, honesto, real. Ela disse que não era culpa dele, que pessoas como Sílvia eram profissionais, que ela manipulava não apenas com mentiras óbvias, mas com verdades parciais, com amor condicional, com vergonha sistematicamente injetada até que a vítima não conseguisse mais enxergar a própria identidade. Roberto olhou para a pasta de documentos, depois para Clara, depois para o violão empoeirado no canto. Uma pergunta se formou em sua mente. Por que Clara estava fazendo aquilo? O que ela ganhava com isso? 26 anos era tempo demais para guardar rancor, tempo demais para ainda importar-se. Como se lesse seus pensamentos, Clara respondeu. Disse que algumas pessoas marcam a gente para sempre, que Roberto foi o único homem que ela amou de verdade, que mesmo casada depois, mesmo com filhos, mesmo com uma vida inteira construída, uma parte dela nunca parou de se perguntar o que aconteceria se ele não tivesse escolhido o glamour em vez do amor.
que quando descobriu o que Silvia estava fazendo, percebeu que tinha uma escolha. Podia deixar Roberto afundar na própria ilusão, ou podia dar a ele uma chance de recuperar quem realmente era. Roberto guardou os documentos no cofre secreto da biblioteca. A combinação era o dia em que marcou aquele gol histórico. 15/12/2004. Olhou para Clara. Agradeceu. Não com palavras, mas com um olhar que dizia tudo o que precisava ser dito. Ela saiu da biblioteca. Roberto ficou sozinho. Pegou o violão velho. Limpou a poeira com a manga da camisa. As cordas ainda vibravam quando tocadas. Enferrujadas, desafinadas, mas vivas. Ele pensou em tocar algo, uma das músicas antigas, mas tinha medo de descobrir que a voz não estava mais lá, que o talento tinha morrido junto com tantas outras partes dele. Por enquanto, apenas segurou o instrumento, sentiu o peso familiar, a madeira gasta, as marcas do tempo. Era um começo. Sexta-feira, 22 de abril de 2022, 4 semanas depois da chegada de Clara. Hotel Fasano, suíte presidencial, vista panorâmica para o Leblon, R$ 1.800 a diária. Silvia estava deitada na cama king size. Lençóis egípcios de 1000 fios. Marcelo ao lado dela, fumando um charuto cubano de $200. Ele tinha 48 anos agora. Cabelos grisalhos bem cortados, corpo mantido por personal trainer particular, relógio Rolex de R$ 80 mil no pulso. Eles riam, planejavam, calculavam. Silvia contava que faltavam apenas 6 meses. 6 meses até tudo estar pronto. A fundação que Roberto acreditava ser legítima estava prestes a receber uma doação enorme, R$ 5 milhões que vinham de um investimento que Marcelo havia convencido Roberto a fazer. Um investimento que não existia. 5 milhões que entrariam na conta da fundação e sairiam imediatamente para contas offshore. Ilhas Cayman. Impossível de rastrear, impossível de recuperar. Marcelo perguntou se Roberto desconfiava de alguma coisa, se estava fazendo perguntas, se começara a investigar. Silvia riu, aquele riso frio que usava quando falava sobre o marido. Disse que Roberto era previsível como um cachorro adestrado, que havia passado 24 anos o domesticando, destruindo sistematicamente qualquer traço de pensamento independente, qualquer faísca de rebeldia, que ele assinava o que ela colocava na frente dele, concordava com o que ela dizia, aceitava as explicações que ela inventava, como um fantoche perfeito. Marcelo perguntou sobre a nova governanta, essa Clara que apareceu do nada, se ela era confiável, se podia representar algum risco. Silvia dispensou a preocupação com um gesto de mão. Disse que era apenas mais uma empregada desesperada por trabalho, que Roberto a contratou provavelmente porque sentiu pena. Ele sempre foi patético assim, caridade para pobres, enquanto os próprios bolsos eram esvaziados. Eles passaram a falar sobre o próximo passo, o restaurante que Roberto havia comprado há 8 anos atrás. Gol de placa. Um empreendimento que havia custado R$ 1.800.000, que funcionava bem, que dava lucro de R$ 45 mil por mês. Silvia queria vender. Argumentaria que o restaurante estava dando prejuízo, que a pandemia havia quebrado o negócio, que era melhor vender enquanto ainda tinha algum valor. A verdade era que o restaurante estava prosperando. Mas os livros contábeis que ela mostraria para Roberto diriam o contrário. Números manipulados, perdas inventadas, uma narrativa convincente de falência iminente. Marcelo conhecia um comprador, um laranja, alguém que pagaria R$ 1.600.000 oficialmente. Mas metade desse valor retornaria para eles através de canais seguros. Era genial, era cruel, era perfeito. O que Silvia não sabia era que Marcelo também estava jogando seu próprio jogo.
Enquanto ela acreditava que dividiriam tudo 50%, Marcelo já havia desviado R$ 2.300.000 para contas pessoais que Sílvia desconhecia. Dinheiro que ele tirou dos investimentos de Roberto, que nunca existiram realmente. Marcelo não estava apenas traindo Roberto, estava traindo Sílvia também. Era uma teia dentro de outra teia. Traição aninhada em traição, como bonecas russas feitas de mentiras. Sílvia levantou da cama, caminhou até a janela, olhou para o mar do Leblon, as ondas quebrando na areia, pessoas caminhando no calçadão, vida acontecendo como se o mundo não fosse feito de crueldade e manipulação. Ela disse que quando tudo estivesse completo, quando os últimos 5 milhões estivessem seguros, ela pediria divórcio. Alegaria que Roberto era infiel, que bebia demais, que a maltratava emocionalmente. Todas as mentiras necessárias. Ficaria com metade do que restasse. A mansão, os carros, as ações, tudo que ela merecia por ter aguentado 24 anos casada com um ex-jogador burro que pensava que tocar violão significava ter talento. Marcelo abraçou Sílvia por trás. Disse que ela era brilhante, uma artista da manipulação, que Roberto nunca saberia o que o atingiu. Eles riram juntos, como conspiradores, como vilões de filme barato, como pessoas que haviam perdido completamente qualquer traço de humanidade há muito tempo. Do lado de fora do hotel, sentada em um carro escuro, Clara ajustava um equipamento de escuta direcional. Fones de ouvido, gravador digital. Tudo perfeitamente legal se usados da forma correta. E Clara sabia exatamente como usar. Ela havia seguido Sílvia até ali. Esperou, observou, registrou. Cada palavra, cada riso, cada plano confessado com a arrogância de quem achava que estava completamente segura. Clara desligou o equipamento, guardou as gravações em 3 pendrives diferentes. Cópias de segurança, sempre cópias de segurança. Mandou uma mensagem de texto para Roberto. Apenas 2 palavras. Tenho provas. Segunda-feira, 9 de maio de 2022. Biblioteca da mansão. 3 da tarde. Roberto estava sentado na poltrona de couro, a mesma onde passava horas fingindo ler livros que não conseguia processar. Clara estava de pé ao lado dele. Entre eles, sobre a mesa de mogno, um laptop aberto. Clara explicou que o que Roberto estava prestes a ouvir mudaria tudo, que não haveria volta, que uma vez que certas verdades são conhecidas, elas não podem ser desconhecidas. Roberto disse que estava pronto, mas não estava. Ninguém nunca está realmente pronto para descobrir que 24 anos de vida foram uma mentira elaborada. Clara apertou o play. A voz de Sílvia encheu a biblioteca, aquela voz que Roberto conhecia tão bem, mas dizendo coisas que ele nunca imaginou ouvir, falando sobre ele como se fosse um objeto, um recurso a ser explorado, um idiota útil que assinava o que fosse colocado na frente dele. Depois, a voz de Marcelo, o homem que Roberto considerava amigo, conselheiro, alguém de confiança, rindo, planejando, calculando quanto ainda podiam extrair antes de descartá-lo completamente. Roberto ouviu tudo. 23 minutos de gravação. Cada segundo era uma tortura. Cada palavra era um soco no estômago. Cada riso era uma faca. Quando terminou, ele ficou sentado em silêncio absoluto. Nem se movia, nem piscava, como uma estátua de um homem que acabara de morrer por dentro, mas cujo corpo ainda não recebera a notícia. Clara esperou, deu espaço. Às vezes, a bondade mais importante é simplesmente estar presente em silêncio. Depois de longos minutos, Roberto perguntou sobre os números. Quanto exatamente eles haviam roubado. Quanto de sua vida havia sido convertido em dinheiro nas mãos de traidores. Clara abriu planilhas, documentos, extratos, tudo organizado com a precisão de uma contadora profissional. O primeiro desvio aconteceu em 2008, 6 meses depois que Marcelo começou a administrar os investimentos de Roberto.
Um contrato de patrocínio da Nike, 3.500.000 reais, que deveriam ter ido para Roberto, que foram divididos entre Sílvia e Marcelo através de uma empresa de fachada. Depois a venda da mansão em Laranjeiras em 2013. A casa valia 3.500.000 reais. Sílvia convenceu Roberto a vender para investir em algo melhor. Compraram a mansão da Barra por 700.000 reais e o resto desapareceu em investimentos fantasmas. O restaurante Gold Placa, comprado por 1.800.000 reais em 2014. Lucrava 45.000 por mês, mas Sílvia gerenciava as finanças. Roberto via apenas prejuízos nos relatórios que ela preparava. Na realidade, ela desviava 70% do lucro mensal há 8 anos. 2.800.000 reais, somando tudo do restaurante. Depois investimentos, ações que nunca existiram. Fundos que eram apenas papel, títulos fantasmas. Mais 4.500.000 reais ao longo de 14 anos. O total, 8.200.000 reais. 14 anos de casamento transformados em um valor monetário específico. 14 anos de confiança convertidos em traição quantificável. Roberto levantou, caminhou até a janela. Olhou para o mar. As ondas continuavam quebrando, o mundo continuava girando, nada havia mudado lá fora, mas tudo havia mudado lá dentro. Ele disse que queria confrontá-los, ir até Sílvia agora mesmo, gritar, expor tudo, chamar a polícia, destruir aquela mentira imediatamente. Clara colocou a mão no ombro dele, disse que era compreensível, mas que não era estratégico, que pessoas como Sílvia e Marcelo sempre tinham planos de contingência, advogados caros, maneiras de inverter a narrativa, que se Roberto os confrontasse agora, eles transformariam ele no vilão, diriam que ele estava louco, paranoico, bêbado, que inventava coisas, que sofria de delírios, que tinham que ser mais inteligentes, mais pacientes, mais cirúrgicos. Clara lembrou Roberto sobre o baile de gala da Fundação Marques, evento anual. 500 pessoas da elite carioca, empresários, políticos, celebridades. Transmissão ao vivo para doadores internacionais. Aconteceria em 3 meses, 15 de agosto de 2022. Era a oportunidade perfeita, público máximo, impacto máximo. Impossível para Sílvia e Marcelo negarem ou fugirem quando confrontados diante de testemunhas múltiplas e câmeras gravando. Mas para isso funcionar, Roberto precisava fazer algo que não fazia havia 30 anos. Precisava lembrar quem realmente era. Roberto caminhou até o violão no canto da biblioteca, pegou o instrumento, sentou-se. Respirou fundo, começou a tocar. Os dedos estavam enferrujados, as cordas desafinadas. As notas saíam tortas e hesitantes no começo, como um idioma que você falava fluentemente, mas não praticava há décadas. Mas lentamente, muito lentamente, a memória muscular retornou. Os acordes começaram a fazer sentido. A melodia começou a fluir. Clara sentou-se, ouviu. Sorriu pela primeira vez desde que chegara à mansão. Roberto tocou uma música antiga, uma que compusera aos 23 anos. Chamava-se Menino da Vila. Falava sobre um garoto que sonhava com coisas grandes, mas nunca esquecia de onde veio, que subia, mas levava suas raízes junto. Quando terminou, percebeu que estava chorando, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. A primeira vez em 20 anos. Clara perguntou se ele se lembrava de cantar, se a voz ainda estava lá. Roberto disse que não sabia, que tinha medo de tentar e descobrir que havia morrido, que Sílvia havia matado aquela parte dele tão completamente que talvez não houvesse ressurreição possível. Clara disse que só havia uma maneira de descobrir. Roberto fechou os olhos, respirou fundo, abriu a boca e cantou. A voz que saiu era diferente da voz que ele usava para falar, mais grave, mais profunda, com um vibrato natural que fazia o ar na sala parecer mais denso.
uma voz que parecia vir de um lugar antigo dentro dele, um lugar que Sílvia nunca conseguira alcançar completamente. Clara tinha lágrimas nos olhos agora, porque aquela voz era a que ela se apaixonara 26 anos atrás. A voz que desapareceu quando Roberto virou Beto Marques, o jogador. Ele cantou a música inteira. Cada verso era um pedaço de quem ele costumava ser, voltando à vida. Cada nota era uma afirmação de que nem tudo estava perdido, que havia algo dentro dele que nenhuma manipulação poderia destruir completamente. Quando terminou, ficaram sentados em silêncio. Roberto segurava o violão, Clara segurava a mão dele. Dois sobreviventes de vidas diferentes, encontrando algo parecido com esperança no meio das ruínas. Roberto perguntou se ela achava que ele conseguiria fazer aquilo na frente de 500 pessoas. Se conseguiria transformar aquele momento privado em algo público. Clara disse que não sabia, mas que eles tinham 3 meses para descobrir. 3 meses para Roberto ensaiar, praticar, lembrar, reconstruir. 3 meses para preparar a vingança mais poética e pública que o Rio de Janeiro veria. Quinta-feira, 2 de junho de 2022. Casa de Léo. Apartamento em Ipanema. Aluguel de R$ 5.000 por mês pago por Roberto. Leonardo Marques tinha 24 anos. Filho mais velho, publicitário em uma agência pequena, solteiro, solitário, carregando culpas que pesavam toneladas. Roberto bateu na porta às 8 da noite, sem avisar, sem ligar antes. Léo abriu surpreso. Não costumavam se visitar assim, não tinham esse tipo de relação, nunca tiveram. Roberto entrou, olhou ao redor. Apartamento simples, mobília básica, muito diferente da mansão onde Léo cresceu. O filho havia se mudado aos 22 anos. Disse que precisava de independência. A verdade era que não aguentava mais viver na mesma casa que a mãe. Sentaram-se. Roberto foi direto ao ponto. Perguntou se Léo sabia. Se conhecia a verdade sobre Sílvia, sobre Marcelo, sobre os roubos, sobre tudo. Léo ficou pálido. Começou a tremer. As mãos, as pernas, todo o corpo sacudindo como se estivesse com febre alta. Roberto repetiu a pergunta, mais firme, mais insistente. Precisava saber. Léo desmoronou. Começou a chorar. Soluços profundos. Dor acumulada de anos. Disse que sabia há 3 anos. Que ouvira uma conversa. Que vira documentos. Que confrontara a mãe. Que ela o manipulara dizendo que Roberto tinha problema cardíaco grave. Que se Léo contasse, o choque mataria o pai. Que ele teria sangue nas mãos. Léo acreditou. Porque Sílvia era convincente, porque ela sempre fora. Ele carregou aquele segredo sozinho por 3 anos, a culpa o comendo vivo, destruindo-o por dentro, arruinando relacionamentos, causando insônia, ataques de pânico, depressão profunda que ele escondia de todos. Roberto abraçou o filho, forte, apertado, pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez desde que Léo era criança. Disse que não era culpa dele. Que Sílvia era uma profissional em manipular, que ela havia manipulado Roberto por 24 anos. Manipular Léo por 3 foi fácil para ela. Léo chorou mais. Pediu desculpas repetidamente, como um mantra, um ritual de expiação que ele praticara mentalmente milhares de vezes. Roberto disse que havia um jeito de consertar, de fazer o certo, de livrar ambos do peso da mentira. Contou sobre o plano, o baile de gala, a exposição pública, a vingança poética. Perguntou se Léo o ajudaria, se tinha coragem de ficar ao lado do pai quando tudo explodisse. Léo enxugou as lágrimas, respirou fundo, disse que sim, que faria qualquer coisa, que estava cansado de mentiras, cansado de carregar os pecados da mãe como se fossem seus. Roberto reparou em uma guitarra encostada na parede. Perguntou se Léo tocava. O filho disse que sim, que tinha aprendido sozinho, que sempre quis pedir para o pai ensinar, mas a mãe dizia que música era coisa de vagabundo, que homem de verdade trabalhava no escritório, que arte era para perdedores. Roberto pegou a guitarra,
tocou alguns acordes. Léo ficou impressionado. Nunca tinha visto o pai tocar. Nunca soube que ele era músico. Roberto percebeu naquele momento quanto Sílvia havia roubado não apenas dele, mas dos filhos. Quanto ela os privara de conhecer quem o pai realmente era. Quanto ela destruíra a possibilidade de uma conexão genuína entre eles. Ele mostrou para Léo um ritmo de samba, como solar sobre progressões complexas. Como a harmonia funcionava de maneiras que a guitarra de rock não explorava. Léo absorvia tudo como uma esponja. Seus olhos brilhavam. Pela primeira vez em anos, havia algo parecido com alegria ali. Eles ficaram acordados até 3 da manhã, tocando, conversando, curando feridas que ambos pensavam serem permanentes. Sábado, 4 de junho de 2022. Mansão na Barra, sala de estar, 2 da tarde. Roberto chamou Beatriz para conversar. A sós, sem Sílvia, sem ninguém mais. Bia entrou nervosa. Pensava que estava em apuros, que talvez a mãe tivesse descoberto suas gravações, que finalmente o castelo de mentiras iria desmoronar sobre ela. Roberto pegou a mão da filha. Disse que sabia, que descobrira tudo, sobre a traição, sobre o dinheiro, sobre Marcelo, sobre os 14 anos de mentiras. Bia começou a chorar, não de medo, de alívio. Ela correu para o quarto, voltou com o tablet velho, mostrou para o pai as centenas de arquivos de áudio. 10 anos de gravações, desde que tinha 8 anos. Roberto ouviu alguns. Sua expressão mudava a cada arquivo. Choque, raiva, dor. Depois algo mais complexo. Orgulho. Sua filha de 18 anos havia documentado sozinha um crime complexo durante uma década. Bia explicou que não entendia no começo, que achava que era só conversa de adultos, mas algo no tom da voz da mãe a incomodava. Então, começou a gravar, como um hábito compulsivo, uma necessidade que ela não compreendia, mas não conseguia parar. Que quando ficou mais velha, começou a entender as palavras, os planos, as traições, que quis contar, mas tinha medo. Medo de não acreditarem nela, medo da mãe, medo de destruir a família. Então, continuou gravando, e esperando, e torcendo para que um dia alguém descobrisse, para que ela pudesse finalmente entregar as provas sem precisar ser a pessoa que destruiu tudo. Roberto abraçou a filha, disse que ela era corajosa, mais corajosa do que ele jamais fora, que ela carregara um peso que nenhuma criança deveria carregar, que agora podiam carregar juntos. Bia perguntou o que ia acontecer com a mãe, com Marcelo, com a família. Roberto disse a verdade, que tudo ia mudar, que a mãe ia para a prisão, que a vida como conheciam ia acabar. Mas que às vezes coisas precisam acabar para que coisas melhores possam começar. Perguntou se Bia tinha medo. Ela disse que não, que estava cansada de mentir, de fingir, de proteger alguém que nunca protegeu ela, que estava pronta para a verdade, não importava quão dolorosa. Roberto perguntou se Bia gostava de música. De verdade, não apenas escutar, mas fazer. Ela disse que sim, que sempre quis cantar, que tinha aulas em segredo, pagava com dinheiro que economizava da mesada. Aulas com uma professora no Meyer, longe o suficiente para a mãe nunca descobrir. Roberto pediu para ouvi-la, ali mesmo, sem preparação, sem performance, apenas a voz. Bia cantou, uma música de Clara Nunes. Guerreira. Sua voz era surpreendente, forte, afinada, com uma técnica que revelava treinamento sério. Quando terminou, Roberto tinha lágrimas nos olhos de novo. Sua filha era talentosa, realmente talentosa. E havia escondido isso por anos, porque a mãe a fazia sentir vergonha do que amava. Ele disse que queria algo dela, no baile de gala, quando tudo fosse revelado. Queria que ela cantasse com ele, pai e filha, juntos, mostrando para Sílvia e para o mundo que o talento que ela tanto desprezava estava vivo em ambos. Bia aceitou sem hesitar. Terça-feira, 21 de junho de 2022. Biblioteca.
10 da noite. Roberto e Clara estavam revisando os planos finais. Faltavam menos de 2 meses para o baile. Tudo precisava estar perfeito. Roberto tinha uma pergunta queimando dentro dele havia semanas. Não conseguia mais segurar. Perguntou por que Clara estava realmente fazendo aquilo. Por que tanto esforço? Por que tanto risco? Por que tanto investimento emocional em alguém que a havia deixado 26 anos atrás? Clara ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos, decidindo quanto da verdade revelar. Finalmente falou. Disse que havia mais na história, coisas que Roberto não sabia, coisas que ela nunca contara. Quando Roberto a deixou em 1996, ela estava grávida, 2 meses. Ainda não tinha contado para ele. Ia contar naquela noite. A noite em que ele disse que havia conhecido alguém. Alguém com dinheiro. Alguém que poderia dar a ele a vida que ele merecia. Clara nunca contou sobre a gravidez. Deixou ele ir, porque amava ele o suficiente para não forçá-lo a ficar por obrigação. Teve a criança sozinha, um menino. Eduardo criou sozinha, trabalhou 3 empregos, terminou a faculdade grávida, construiu uma carreira, deu a Eduardo tudo que pôde. Eduardo cresceu, ficou bom em futebol, muito bom, talento natural. Foi contratado pela base do Flamengo aos 14 anos. 2 anos depois, aos 16, sofreu um acidente, rompimento total do ligamento do joelho, cirurgia, fisioterapia, tentativas de volta. Mas nunca foi o mesmo. O sonho acabou aos 17 anos. Eduardo entrou em depressão profunda. Começou a usar drogas. Clara tentou tudo. Clínicas, terapia, amor. Nada funcionava. Aos 22 anos, Eduardo morreu de overdose. 13 de março de 2019. 3 anos atrás. Clara ficou destruída. Passou 2 anos apenas sobrevivendo, sem viver de verdade, apenas respirando, acordando, comendo, dormindo, repetindo, até que viu Roberto na TV, uma entrevista, falando sobre família, sobre como era importante estar presente, sobre como os filhos precisavam saber que eram amados. E Clara sentiu raiva, raiva de que Roberto estivesse dizendo essas coisas enquanto havia deixado um filho para trás sem nem saber. Raiva de que ele tivesse escolhido dinheiro em vez de amor. Raiva de que Eduardo nunca conhecera o pai. Começou a investigar a vida de Roberto. Pura vingança no começo. Queria encontrar algo, qualquer coisa, para destruí-lo como ela fora destruída. Foi quando descobriu Sílvia, Marcelo, a fraude, as mentiras, e percebeu que Roberto não estava vivendo uma vida de conto de fadas. Estava vivendo uma prisão dourada. Manipulado, usado, tão quebrado quanto ela. A raiva se transformou em algo mais complexo, talvez compaixão, talvez uma última tentativa de criar significado da tragédia que fora a vida deles. Decidiu que se não podia salvar Eduardo, poderia salvar Roberto. Poderia dar a ele uma chance de recuperar sua identidade, sua música, sua verdade. Era egoísta em parte. Vingança disfarçada de salvamento, mas também era genuíno. Amor não morre completamente só porque você quer que morra. Roberto estava em choque. Tinha um filho. Teve um filho, Eduardo, que viveu 22 anos sem saber quem era o pai, que morreu sem essa resposta. Ele perguntou por que Clara nunca contou, nunca procurou, nunca deu a ele a chance de escolher. Clara disse que porque Roberto já havia feito sua escolha, que escolhera Sílvia, dinheiro, status, que ela não ia forçá-lo a algo que ele não queria genuinamente, que sim, foi orgulho, foi raiva também, foi medo de rejeição, foi tantas coisas que ela não conseguia mais separar, que agora era tarde demais para consertar. Eduardo estava morto, aquele erro era permanente, mas Roberto estava vivo, Léo estava vivo. Bia estava viva. Ainda havia tempo para eles. Roberto levantou. Caminhou pela biblioteca. Paredes cheias de livros não lidos. Vida cheia de escolhas erradas. Passado cheio de fantasmas que ele nunca conheceu. Tinha um filho. Teve. Eduardo. A dor era física.
Como se alguém tivesse enfiado uma faca no estômago e torcido. Um filho que ele nunca conheceu, que nunca abraçou, que nunca ensinou a tocar violão, que morreu pensando que o pai não o amava, quando a verdade era que o pai nem sabia que ele existia. Roberto perguntou se tinha fotos, algo, qualquer coisa. Clara mostrou dezenas de fotos no celular. Eduardo bebê, Eduardo criança, Eduardo adolescente, Eduardo jogando futebol com a camisa do Flamengo. Seu filho jogava no clube que ele foi ídolo, usava as mesmas cores, corria no mesmo gramado. E Roberto nunca soube. Ele chorou. Não delicadamente dessa vez, mas soluços profundos, dor expelida em ondas, 26 anos de consequências despejando sobre ele de uma vez. Clara não tentou consolá-lo. Às vezes, a dor precisa ser sentida completamente antes de poder começar a curar. Depois de longos minutos, Roberto perguntou onde Eduardo estava enterrado. Clara disse que cremaram, que as cinzas estavam na casa dela, em uma urna simples, esperando. Roberto disse que queria conhecer, ver onde Clara morava, ver a urna. Estar perto do filho da única maneira ainda possível. Combinaram de ir amanhã. Por enquanto, sentaram-se em silêncio. Dois sobreviventes de tragédias diferentes, unidos por um filho morto que um deles nunca conheceu. Por uma vida que poderia ter sido, mas nunca foi. Por escolhas que nenhum dos dois podia desfazer. Quinta-feira, 14 de julho de 2022. Um mês antes do baile, Roberto, Clara, Léo e Bia estavam reunidos na biblioteca. A família real. Não a que Silvia construíra baseada em mentiras, mas a que a verdade estava forjando no fogo. Revisavam os planos. Cada detalhe, cada momento, cada contingência. O baile seria no Hotel Copacabana Palace, salão nobre, capacidade para 500 pessoas, transmissão ao vivo para doadores internacionais da fundação. Silvia havia contratado uma orquestra, música clássica, Mozart, Vivaldi, o repertório que ela considerava sofisticado. Mas Roberto tinha outros planos para o entretenimento da noite. Ele havia contratado secretamente uma banda de samba, músicos da Vila Isabel, velhos amigos que ele não via havia 30 anos, cavaquinho, pandeiro, surdo, violão de 7 cordas. Os instrumentos que Silvia passara 2 décadas e meia desprezando. A banda estava no esquema, sabiam exatamente quando entrar, quando tocar, quando transformar aquele evento de elite em algo completamente diferente. Clara tinha as provas organizadas, os extratos bancários, as gravações, os documentos, tudo em pendrives múltiplos, cópias de cópias de segurança, impossível de destruir ou negar. Léo havia hackeado discretamente o sistema de projeção do hotel. Não legalmente, mas moralmente justificável dadas as circunstâncias. Poderia projetar o que quisesse nas telas gigantes do salão. Documentos, números, provas. Tudo que Silvia e Marcelo tentariam negar seria mostrado para 500 testemunhas simultaneamente. Bia tinha suas gravações. 10 anos de evidências. A voz da mãe confessando, planejando, rindo de Roberto. 10 anos de autoincriminação que nem o melhor advogado do mundo poderia explicar. Roberto tocou a música que apresentaria. Chamava-se A Última Partida, composta especialmente para a ocasião. 11 minutos de letra poética que contava toda a história. A traição, o dinheiro, os anos perdidos, a redenção. Era uma obra-prima. Até Clara, que conhecia música profundamente, ficou impressionada com a complexidade harmônica, as progressões inesperadas, a forma como a melodia espelhava a narrativa emocional. Bia cantaria os versos finais, sua voz se juntando à do pai em um dueto que transformaria dor em arte, traição em catarse, vingança em poesia. Faltavam 5 dias para o baile quando Silvia fez algo inesperado. Durante um jantar com amigos da alta sociedade,
ela fez uma aposta pública, R$ 50.000, que Roberto não conseguiria impressionar ninguém se tentasse se apresentar musicalmente no baile. Disse, rindo, que o marido achava que sabia tocar violão, que tinha delírios de talento, que seria constrangedor vê-lo tentar. Todos riram, concordaram. Roberto era conhecido como ex-jogador, não como músico. A ideia dele tocando em um evento sofisticado era absurda. Um dos amigos aceitou a aposta. R$ 50.000, que Roberto constrangeria a família se tentasse. Sílvia assinou um documento. A aposta foi oficializada. O que ela não sabia era que Clara estava entre os garçons naquela noite, documentando, gravando, registrando mais uma peça de evidência, mais um momento de arrogância que seria usado contra ela. 2 semanas antes do baile, algo interessante aconteceu. Marcelo transferiu R$ 2.300.000 de contas compartilhadas com Sílvia para contas pessoais que ela não conhecia. Ilhas Caimã. Impossível de rastrear. Era o desvio dentro do desvio. A traição dentro da traição. Marcelo preparando sua saída antes que Sílvia percebesse que estava sendo roubada pelo próprio cúmplice. Clara descobriu através de seus contatos bancários. Mostrou para Roberto. Ele teve uma ideia, uma jogada arriscada, mas potencialmente brilhante. Mandou uma mensagem anônima para Sílvia, um extrato bancário mostrando as transferências de Marcelo, sem explicação, apenas os números. Queria plantar a semente da desconfiança, fazer os ladrões brigarem entre si, adicionar mais uma camada de caos à noite que já seria caótica. 3 dias antes do baile, madrugada. Roberto estava acordado, sozinho na biblioteca, segurando o violão. Tremendo, tinha medo, medo de falhar, medo de subir naquele palco e ter a voz travada, os dedos esquecidos, o talento morto, medo de que Sílvia estivesse certa, de que ele fosse realmente apenas um ex-jogador idiota que se iludia achando que tinha valor além dos gols que marcara. Clara entrou. Sentou-se ao lado dele. Disse que era normal ter medo, que coragem não era a ausência de medo, mas ação apesar do medo. Que Roberto tinha talento real, sempre teve. Que Sílvia passou 24 anos tentando matar esse talento porque ela tinha medo dele. Medo de que se Roberto descobrisse seu verdadeiro valor, parasse de ser manipulável. Que a prova do talento não era a opinião de Sílvia, era a música que ele compunha, as melodias que saíam naturalmente, a voz que transformava palavras em emoção. Roberto respirou fundo, tocou, cantou, para uma plateia de uma pessoa que acreditava nele mais do que ele acreditava em si mesmo. Quando terminou, Clara aplaudiu, genuinamente, não por gentileza, mas porque era realmente bom. Roberto percebeu naquele momento que estava pronto, não perfeitamente, mas suficientemente. E às vezes suficiente é tudo o que precisamos. Sábado, 15 de agosto de 2022, Hotel Copacabana Palace, Salão Nobre, 7 da noite. 500 pessoas da elite carioca enchiam o espaço, vestidos de gala, smokings, joias que custavam mais que carros. Conversas educadas sobre negócios e viagens e futilidades que pessoas ricas discutem quando estão entediadas. Sílvia estava radiante. Vestido vermelho de grife italiana, R$ 150.000, diamantes no pescoço, 300.000. Ela era a anfitriã perfeita, sorrindo, cumprimentando, representando o papel de esposa dedicada com maestria de décadas. Roberto estava em uma mesa ao lado, smoking simples, alugado. Ele se recusara a comprar. Disse que depois daquela noite não precisaria mais daquelas roupas. Marcelo circulava pelo salão. Confiante, seguro, sem ideia da bomba que estava prestes a explodir. Léo e Bia estavam juntos, nervosos, mas determinados, segurando pendrives com provas, aguardando o momento. Clara estava nos bastidores, controlando todos os elementos, como uma maestrina orquestrando uma sinfonia de justiça. A orquestra tocou. Mozart,
Vivaldi, Bach, tudo sofisticado, tudo chato, tudo exatamente o que Sílvia queria. Depois do jantar, veio o momento dos discursos. Sílvia subiu ao palco, falou sobre a fundação, sobre os 24 anos de casamento, sobre como Roberto era um marido maravilhoso, sobre como ela tinha sorte. Cada palavra era uma mentira, cada sorriso era uma máscara, cada gesto era calculado. Então ela fez algo inesperado. Chamou Roberto ao palco, disse que ele queria fazer uma apresentação especial, que havia preparado algo para ela. A plateia aplaudiu educadamente. Curiosa, Roberto Marques, o ex-jogador, ia se apresentar. Musicalmente, seria constrangedor ou charmoso. Roberto subiu, carregando um violão, o mesmo violão velho que Sílvia desprezara por décadas. Gasto, surrado, mas vivo. Sílvia sussurrou para ele, microfone ainda ligado sem ela perceber. Disse para ser rápido, para não constrangê-la, para não começar com aquele samba brega, que ela tinha uma reputação a manter. A frase foi ouvida por todos. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns risos contidos, desconforto. Roberto ajustou o microfone, olhou para o público. 500 pessoas, câmeras ao vivo, transmissão internacional. Não havia volta. Respirou fundo, tocou o primeiro acorde. A música começou. Não era o que ninguém esperava. Não era samba tradicional, era fusão, samba com jazz. Harmonia complexa. Progressões que exigiam técnica real. Roberto cantou. Sua voz era irreconhecível. Aquela voz grave, profunda, que parecia vir de um lugar antigo. Uma voz que ninguém sabia que ele tinha. A primeira estrofe falava sobre um menino da Vila Isabel, que sonhava com gramados, que marcava gols, mas que também escrevia músicas, que tinha alma de poeta em corpo de atleta. A segunda estrofe falava sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre como às vezes você ganha o mundo, mas perde a si mesmo no processo. O salão estava completamente silencioso. Não por educação, mas por choque genuíno. Roberto era bom, realmente bom, profissionalmente bom. Sílvia estava pálida. Ela nunca o tinha ouvido tocar de verdade, nunca tinha dado a chance. Agora, via 500 pessoas reconhecendo um talento que ela passara 2 décadas dizendo que não existia. A terceira estrofe mudou o tom. Ficou mais sombria. Falava sobre uma mulher que ele amava, que o transformou, mas não da maneira certa. Que o poliu até não sobrar nada de quem ele realmente era. Que pegou um artista e tentou fazer dele um troféu, uma conquista, um objeto. Sílvia tentou se levantar, Marcelo segurou seu braço, sussurrou para ela ficar quieta, para não causar uma cena. Já era constrangedor o suficiente. A quarta estrofe ficou ainda mais específica. Falava sobre dinheiro, muito dinheiro, que desapareceu ao longo de anos, que foi roubado por quem deveria proteger. 8.200.000 reais. 14 anos de traição. Os números eram cantados como parte da letra. O salão estava em choque total agora. Algumas pessoas pegavam seus celulares, outras sussurravam entre si. A transmissão ao vivo capturava tudo. Léo apertou um botão. As telas gigantes do salão acenderam. Não mostravam o palco, mostravam documentos, extratos bancários, transferências, empresas fantasma. Cada linha da música era ilustrada por provas concretas. Cada acusação cantada era respaldada por números reais, documentos oficiais, impossível de negar. Então veio o áudio, a voz de Sílvia, gravada no Hotel Fasano, falando sobre Roberto como um idiota, um recurso a ser explorado, um cachorro adestrado que assinava o que colocassem na frente dele. A voz dela encheu o salão, clara, fria, cruel. 500 pessoas ouvindo Sílvia falar sobre o marido com desprezo absoluto. Sílvia tentou correr. Marcelo a segurou de novo. Sussurrou furiosamente para ela ficar parada. Que fugir seria confirmar tudo.
que tinham que negar, explicar, inverter a narrativa. Mas não havia narrativa que pudesse ser invertida, não contra provas tão concretas, não com a própria voz dela confessando. Roberto cantou a quinta estrofe, sobre uma filha que viu tudo, que gravou tudo, que carregou o peso de proteger um pai que não sabia que precisava de proteção. Bia subiu ao palco, juntou sua voz à do pai. O dueto era lindo, devastador. Pai e filha unidos pela verdade depois de anos separados por mentiras. Léo projetou as gravações de Bia, 10 anos de arquivos de áudio, datas, horários, vozes, planos, tudo documentado por uma criança que percebeu antes de todos que algo estava terrivelmente errado. A última estrofe falava sobre redenção, sobre reencontrar a si mesmo, sobre como o talento verdadeiro não pode ser destruído, apenas enterrado, e que sempre há uma chance de desenterrá-lo. A música terminou. Silêncio absoluto por 3 segundos que pareceram eternidade. Então alguém começou a aplaudir. Depois outro, depois outro. Em 30 segundos, 500 pessoas estavam de pé. Ovação. Não apenas pela música, embora fosse excelente, mas pela coragem, pela verdade, pela audácia absoluta de expor uma traição tão monumental, de forma tão pública e poética. Sílvia estava paralisada. Marcelo tentava sair discretamente, mas seguranças já bloqueavam as saídas. Clara havia se certificado disso. Roberto olhou para Sílvia dos olhos, não com raiva, não com ódio, mas com algo que ela não esperava. Pena. Pena por alguém que passou a vida inteira tão focada em roubar dinheiro que nunca percebeu o que realmente tinha valor. Amor, talento, verdade, família. As coisas que o dinheiro não pode comprar. A polícia já estava sendo chamada. Advogados correndo. Processos sendo preparados. A engrenagem da justiça começando a girar. Mas para Roberto, isso não importava mais. O importante já tinha acontecido. Ele havia recuperado sua voz, sua música, sua identidade. Tudo mais era apenas consequência. 6 meses depois, fevereiro de 2023, Vila Isabel. Era a inauguração do Centro Cultural Roberto Marques. O prédio havia sido reformado com os R$8.200.000 recuperados. Transformado em um espaço para música, para a arte, para jovens da comunidade aprenderem instrumentos, para o talento florescer em vez de ser sufocado. Roberto estava no palco, 56 anos, cabelos totalmente brancos agora, mas olhos vivos de maneira que não estavam há décadas. Ao lado dele, Bia, violão, cantando com a voz que a mãe tentara enterrar, mas que florescia como uma flor teimosa no concreto. Ao lado dela, Léo, guitarra, fazendo aquelas fusões de rock e samba que criava com o pai nas noites que passavam tocando juntos. E Clara, não no palco, mas na primeira fila, sorrindo, finalmente em paz, com fantasmas que carregara por tanto tempo. Sílvia havia sido condenada. 6 anos de prisão por fraude. Marcelo também. 8 anos. Os crimes separados, somados. A mansão da Barra havia sido vendida. Roberto morava agora em um apartamento simples em Vila Isabel, perto das raízes, perto de quem ele realmente era. O álbum 52 anos de silêncio havia sido lançado 3 meses atrás. Vendeu 250.000 cópias, platina tripla, indicado ao Grammy Latino. Mas mais importante que prêmios ou reconhecimento era o fato de que Roberto dormia bem agora. Pela primeira vez em 24 anos, porque vivia uma vida verdadeira, não uma mentira dourada, mas uma verdade simples, e havia paz nisso. Depois da inauguração, Roberto foi sozinho a um lugar, um pequeno jardim no centro cultural. Uma árvore específica, um ipê amarelo. Nas raízes da árvore, enterrada com cerimônia privada semanas antes, estava a urna de Eduardo, o filho que nunca conheceu, que nunca abraçou, que morreu sem saber que o pai existia.
Roberto havia passado os últimos meses aprendendo tudo sobre Eduardo, conversando com amigos dele, professores, treinadores, construindo uma imagem de quem aquele filho havia sido: talentoso, problemático, brilhante, quebrado. Não muito diferente de Roberto em muitos aspectos. Ele tocou violão para a árvore, para a urna enterrada ali, para o filho que estava presente apenas em ausência. Cantou Menino da Vila, a música sobre um garoto que sonhava com coisas grandes, que tinha talento, que poderia ter sido tanto. Era para Eduardo e para si mesmo. E para todos os talentos desperdiçados, todas as vidas que poderiam ter sido, mas não foram por causa de escolhas erradas e circunstâncias cruéis. Quando terminou, Clara apareceu. Tinha dado espaço, mas sabia quando era hora de não deixá-lo sozinho. Sentaram-se sob a árvore. 2 sobreviventes, 2 pessoas quebradas que encontraram maneiras de reconstruir algo parecido com felicidade nos escombros. Roberto perguntou se ela achava que Eduardo ficaria orgulhoso do centro cultural, da música, do legado. Clara disse que sim, que Eduardo sempre quis que a arte fosse valorizada, que as pessoas vissem que talento não era vergonha, que criar beleza não era fraqueza, que de certa forma Roberto estava honrando não apenas Eduardo, mas todos os Eduardos do mundo. Todos os jovens com talento que são destruídos porque o mundo diz que arte não tem valor. Roberto olhou para a câmera que documentava a inauguração, para as pessoas que assistiriam depois, para aqueles que veriam essa história e talvez se identificassem. Disse que passou 30 anos escondendo quem realmente era, que perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu amor, perdeu um filho que nunca soube que existia, mas aprendeu algo importante, que nunca é tarde para recuperar sua verdade, que talento não é vergonha, que ser quem você realmente é vale mais que qualquer mansão ou conta bancária. Perguntou para quem assistia: que talento você está escondendo por medo? Que parte de você está sendo sufocada porque alguém disse que não tem valor? Porque a maior partida da vida não é no campo, não é nos negócios, não é em quanto dinheiro você acumula. É na coragem de olhar no espelho e reconhecer a pessoa refletida ali. Não a versão que outros querem que você seja, mas quem você realmente é. Roberto tocou os últimos acordes da música. Bia cantou a última nota. Léo fez o solo final. E pela primeira vez em décadas, Roberto Marques se sentiu completo, não como Beto Mengão, o jogador, mas como Roberto, o poeta, Roberto, o músico, Roberto, o pai, e principalmente Roberto, o homem que encontrou sua voz depois de 30 anos de silêncio. E isso, pensou ele, era muito melhor que qualquer gol. Mesmo aquele que entrara para a história, porque gols são celebrados por multidões. Mas só você pode celebrar ter reencontrado a si mesmo. E essa vitória, essa é eterna. E você já sabe, ninguém vence a maior partida da vida vivendo uma mentira. Se essa história tocou você, siga esse canal agora. Aqui nós contamos todos os dias novas histórias de gente comum que decide se levantar, se reconstruir e reencontrar quem realmente é. E se você conhece alguém que está vivendo calado demais, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é tudo o que a pessoa precisa para lembrar que ainda não é tarde. E nos comentários, me responde sinceramente: o que você está esperando para voltar a viver?